A paz de Cristo, irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar início então ao nosso estudo sobre a geração que verá a segunda vinda de Cristo. E detalhe, antes de começarmos a analisar textos bíblicos que vão começar a revelar para nós a preciosidade da palavra de Deus e as camadas profundas de revelação que vão descortinar estas revelações para nós, eu quero abordar aqui nas primeiras aulas algumas chaves proféticas que elas vão servir como parâmetro, como base para a gente interpretar as profecias. Eu separei nestes 4 módulos que a gente vai ter falando sobre a geração da vinda de Jesus, pelo menos 7 chaves proféticas, que elas são importantíssimas para você compreender, elas servem como parâmetro, né, como uma diretriz para você interpretar as profecias. Destas 7 chaves proféticas que a gente vai ver nos 4 módulos, 4 dessas chaves elas vão ser abordadas neste primeiro módulo, onde nós vamos falar de todo o tempo cronos que Deus estabeleceu. Vamos começar nesta aula abordando a primeira chave profética. Estas aulas vão ser curtas porque o importante é você compreender o princípio. Depois sim a gente vai começar no estudo propriamente dito. A chave de hoje que eu quero abordar é a seguinte, que Deus estabeleceu como um princípio, né, que Deus ele anuncia o que vai acontecer no fim desde o começo. Olha que interessante. A palavra de Deus diz que Deus não fará nada sem antes anunciar aos seus servos, os profetas. Ou seja, um princípio que Deus mesmo estabeleceu é que tudo que ele vai fazer, ele anuncia. Ele não pega ninguém de surpresa. Então, hoje, o tema desta nossa primeira aula, a primeira chave profética que você precisa guardar na sua mente quando a gente for interpretar a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, é que Deus está anunciando o que ele vai fazer no tempo do fim, desde o princípio. E como que Deus anuncia estas coisas? Aqui chega outra revelação ainda nesta primeira chave. Deus anuncia isso por meio de figuras, por meio de parábolas, por meio de tipologias, ou aquilo que a gente costuma chamar de sombras e realidades. Então, na Bíblia, você vai perceber que desde o princípio, e quando a gente fala o princípio, a gente está falando de Gênesis, a gente está falando do Bereshit, né, do início de todas as coisas, você vai ver que desde o princípio Deus sempre revelou o que ele faria no tempo do fim. Então, a primeira chave profética que eu vou mostrar para vocês hoje é esta. Deus anuncia o fim desde o começo por meio de figuras e por meio de parábolas. O primeiro texto que eu quero abordar é Isaías 46. Esse texto ele é uma chave profética para você entender. É um princípio, grave isso, é um princípio estabelecido por Deus. Isaías 46 diz assim, lembrai-vos disto. O que Isaías está dizendo? Lembrem, né? É o próprio Deus falando por meio da boca do profeta. Deus está usando o profeta para falar a sua própria palavra. E Deus está dizendo, lembrai-vos disto. Ou seja, trazei a memória, né? Relembre as coisas que estão escritas. Esse texto me lembra muito o texto da ceia, onde Paulo diz que quando a gente participa da ceia, é um memorial, a gente se lembra do que Cristo fez na cruz. Isaías está dizendo, lembrai-vos disto e considerai, trazei a memória, olha só, um memorial. Né? Assim como a ceia, fazer isto em memória de mim. Então veja que Deus está dizendo, vocês precisam lembrar, trazer a memória. O quê? Ele diz assim, lembrai-vos das coisas passadas, que desde a antiguidade eu sou o Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio
né? Deus está dizendo, lembrai-vos das coisas da antiguidade. Ele diz, porque não existe outro Deus que é como eu, que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, e o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Irmãos, imaginem que Deus estabeleceu todas as coisas e Deus determinou o fim. Então, você consegue ter um vislumbre das coisas que estão por vir apenas lendo, prescrutando, analisando as profecias e as coisas passadas, as coisas antigas, aquilo que foi revelado desde o princípio. Então, o primeiro ponto da aula de hoje é este. Deus está dizendo que ele anuncia o fim desde o começo. Então, você precisa começar a conhecer, começar a analisar, a ler a Bíblia e olhar para o começo, se você quer compreender o tempo do fim. E aqui existe uma coisa importante, porque a maioria das pessoas, quando querem estudar acerca da vinda de Jesus, começam estudando o livro do Apocalipse, começam pelo fim. Sendo que o livro do Apocalipse, ele é como se você pegasse um livro na sua mão, a Bíblia é um livro, né? Quando você pegasse um livro e você pulasse direto para a conclusão do livro sem ter lido ele. Você consegue compreender como muitas pessoas eram por ir direto no livro do Apocalipse, quando deveriam conhecer a Bíblia toda, para então entender o que Deus revelou no tempo do fim. Por quê? Porque esse é o princípio estabelecido por Deus. Ele revela o fim desde o começo. Para você entender o fim, você tem que entender o começo. Agora, eu quero deixar mais alguns textos nesta aula para você entender. Um deles eu citei na aula introdutória, a aula passada. Quando a gente lê Daniel, nós temos aquela revelação da estátua do sonho de Nabucodonosor, né? E nesta estátua é interessante porque quando Deus revela, a gente sabe que Deus estava revelando todos os reinos através desta estátua. Até mesmo a segunda vinda de Cristo estava revelada nesta estátua, como aquela pedra que é cortada sem o auxílio de mãos e é lançada nos pés da estátua no tempo dos 10 artelhos, né, os 10 dedos do pé. E essa pedra vai esmigalhar todos os reinos e ela mesma vai se tornar um grande monte, um reino eterno que jamais passará. Então você vê que nessa estátua estava profetizado a segunda vinda de Cristo por meio daquela pedra que vai se tornar um reino eterno, um domínio eterno. Só que Daniel, no meio disto, quando ele recebe a revelação do sonho que Deus havia dado a Nabucodonosor, Daniel ele vai louvar a Deus. E nesse louvor que Daniel dá a Deus, ele destaca as seguintes palavras, que para mim também são importantes. Olha só o que Daniel diz. Então foi revelado o mistério a Daniel. Lembra que lá em Apocalipse 10, falei isso na aula passada, Deus, ele por meio daquele anjo que está com um pé sobre o mar, outro sobre a areia, ele diz assim, ó, que nos dias em que o sétimo anjo tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, anunciado aos seus servos, os profetas. Olha aqui o mistério que Deus estava revelando por meio de Daniel, um dos servos e profetas, é o mesmo que está anunciado lá no toque da sétima trombeta. A pedra que está vindo e cortada sem auxílio de mão para estabelecer um reino eterno. E olha só o que é dito. Foi revelado o mistério a Daniel numa visão à noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. E falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Perceberam essa expressão? Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. E ele vai dizer ainda mais, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e estações. Na aula passada eu falei um pouquinho sobre isso, era só introdução, mas eu falei bastante coisa também.
essa expressão tempos e estações, embora elas falem do período da agricultura para o povo judeu, onde tinham chuvas, onde o povo olhava para os tempos e estações para saber quando plantar, quando colher. Essa é uma figura, é uma linguagem profética que fala de primeiras e últimas chuvas, que fala de um período de ganhar almas, mas fala também das últimas colheitas. Veja que tudo isso está no louvor de Daniel. E ele ainda diz: ele é quem muda os tempos e as estações, e ele é quem remove reis e estabelece reis. A gente vê que todos esses reis que estão tipificados na estátua serão removidos na vinda de Cristo, e será estabelecido outros reis. Sim, no plural. Existe o Rei de Reis, que é Jesus, que reinará sobre todos. E junto com Cristo, muitos reis. A Bíblia fala dos santos que reinarão com Cristo. A Bíblia diz que seremos reis e sacerdotes. Por isso, Cristo está sendo chamado de o Rei de Reis, Rei de muitos reis. Entenderam? Então, isso é fantástico. Mas a expressão nesse texto de Daniel que eu quero que você guarde nesse momento é esta, que diz assim, ó: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Tá? Então, nós lemos um texto agora há pouco em Isaías que diz que Deus anuncia o fim desde o começo. E agora nós estamos lendo um texto falando que Deus é aquele que anuncia, ele é bendito desde eternidade a eternidade. É interessante porque esse texto, essa expressão, essa forma de adorar a Deus, ela era muito compreendida pelo povo, ao ponto que você vai encontrar essa mesma expressão lá em 1 Crônicas 29, onde é dito assim, ó: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Por que é usada essa expressão de eternidade a eternidade em Daniel? Por que é usada essa expressão em 1 Crônicas, de eternidade a eternidade? Porque nós precisamos lembrar que hoje a gente está vivendo dentro de um período de tempo que é chamado de um tempo cronos, de cronologia, um tempo que é contado com anos, com meses, dias e horas, né? Até mesmo por milênios, certo? Então, esse tempo é um tempo contado, mas nós precisamos lembrar que Deus, ele não está dentro desse tempo contado, né? Esse tempo, ele realmente existe e ele tem início por causa da queda do homem, do pecado. É como se criasse uma bolha de tempo dentro da eternidade. Porém, quando a gente fala de Deus, Deus ele é desde a eternidade passada. A gente pode usar essa expressão em relação ao tempo em que a gente está vivendo, falando do que é passado para nós e do que é futuro ainda para nós, dizer que Deus ele existe desde antes da eternidade passada e que ele continuará existindo na eternidade futura, futura para nós, tá? Então, você consegue compreender por que Deus é louvado desde a eternidade até a eternidade? Deus, ele merece louvor e adoração. E você vai compreender isso porque agora eu vou começar a montar aquela linha do tempo, aquele mapa mental que a gente viu na primeira aula introdutória. Todo aquele mapa, você vai ver que agora eu fragmentei ele e a gente vai a cada aula começar a progredir até chegar na completude dele, tá? Aqui eu montei o início do nosso mapa com a revelação e os textos que a gente está vendo hoje. Então, eu fixei aqui em cima o texto de Isaías 46, que é um texto que você sempre vai trazer à sua mente, onde Deus, por meio da boca de Isaías, está dizendo: lembrem-se das coisas passadas, das coisas desde a antiguidade, que anuncio o fim desde o princípio. O que Deus está dizendo? Que ele está anunciando o que vai acontecer aqui no final, tá? O fim. Deus está anunciando o que vai acontecer no fim desta linha do tempo, desde o princípio. Então você precisa conhecer a história, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa olhar para os acontecimentos, os fatos, as histórias
desde o princípio para entender o que vai acontecer no tempo do fim. Tá? O segundo texto que eu também fixei aqui para você sempre trazer à sua memória, você sempre lembrar, é que o nosso Deus, ele é bendito de eternidade a eternidade. Então, tudo que a gente vai tratar na palavra de Deus, ele começa desde a eternidade passada, tá? Desde o momento em que nós começamos o livro de Gênesis e vai até os relatos finais do Apocalipse, que vai falar do tempo do fim, antes de dar início à eternidade futura. Daqui para frente, da eternidade para frente, nós vamos ver que a Bíblia, ela mostra que estaremos com o Senhor, mas as revelações elas começam a ficar escassas porque Deus revela até aqui. Daqui para frente, nós ainda estamos por ver o que Deus revelou. E a Bíblia diz que aquilo que os olhos do homem não viu, né, os ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração humano é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu acredito que tem coisas fantásticas e tremendas. Então, estes são os dois primeiros princípios que você vai gravar nesta aula. Deus, ele anuncia o fim desde o começo. E Deus, ele é bendito de eternidade a eternidade. Estes são os parâmetros, né, de início e fim do que a gente vai começar a estudar. Porém, agora vem outro princípio ainda dentro desta aula, dentro desta primeira chave profética, que é importante você gravar também, que se encontra em Salmos, tá? Eu poderia citar vários textos, Isaías, que a gente acabou de ler, ele é fantástico, é importantíssimo, mas um dos textos que eu gosto muito é Salmos 78, que diz o seguinte: Deus está revelando, ele diz, eu abrirei a minha boca numa parábola, e falarei enigmas desde a antiguidade. Percebeu que no texto de Isaías Deus está dizendo, lembrem da antiguidade, lembrem das coisas passadas. Agora em Salmos, o próprio Deus pela boca do profeta, né, quando a gente vê Salmos, muitos Salmos foram escritos por Davi, Salomão, por vários autores, mas muitos Salmos eles são proféticos. Por isso que eu chamo de profeta, né? Davi, além de ser rei, ele profetizou muitas coisas. Ele é lembrado como rei, mas muitas pessoas não percebem que ele foi um profeta de Deus. Ele profetizou muitas coisas. Então, você olha para Salmo 78, você tem aqui mais uma revelação. Deus está falando por meio da boca do salmista. Ele está dizendo, abrirei a minha boca em uma parábola. E falarei enigmas, mistérios. Olha aqui a palavra enigma de novo, mistérios, né? Desde a antiguidade. Então você consegue perceber o que foi escrito lá no Apocalipse 10, o anjo dizendo que no dia que tocar a sétima trombeta se cumprirá o mistério de Deus anunciado pelos servos e profetas? O que era um mistério? Não é o enigma de Deus anunciado? Deus está dizendo, tudo aquilo que eu anunciei, os enigmas desde a antiguidade, ele tem um tempo para se cumprir, que é quando tocar a sétima trombeta. Então você tem aqui muitas revelações, mas o princípio por trás deste versículo é que Deus, ele fala por meio de parábolas. Deus, ele conta desde o princípio, desde a antiguidade, ele está contando os mistérios que ele fará nos últimos dias. E aí entra a questão, aonde que estão estas parábolas? Né? Quando a gente entra no Novo Testamento, nos Evangelhos, você vê Jesus contando parábolas, você vê Jesus falando do trigo e do joio, você vê Jesus contando parábolas como, por exemplo, o reino dos céus é como um campo que tem um tesouro, aí a pessoa vende tudo que tem, vai lá e compra aquele campo. Jesus conta parábolas dizendo que o reino de Deus é como uma semente que você planta, você não sabe como ela vai germinar, mas você sabe que ela vai crescer e ela vai produzir a 30, 60, 100. Jesus conta muitas parábolas. Até mesmo em meio às parábolas de Jesus, vocês vão perceber que existem camadas diferentes de revelação e quanto mais profundo você chega nestas camadas, você vai perceber que tem revelações sobre a segunda vinda de Cristo também,
que provavelmente a gente vai abordar lá pelo terceiro módulo, a gente vai abordar parábolas de Jesus também mostrando o tempo do fim. Porém, você vai perceber que desde o Velho Testamento, Deus também conta parábolas, onde ele está revelando os enigmas, os mistérios desde a antiguidade. Só que como são contadas essas parábolas? Deus usa situações, a vida de pessoas, de personagens. Deus usa as coisas que ele está fazendo, histórias que foram vividas por pessoas. Deus usa situações que Deus operou no passado e o contexto de como Deus tratou com esses personagens, com essas situações, nestas histórias, para você olhar para ela e você ver que, assim como foi nos dias do fulano de tal, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então você tem muitas histórias aonde a gente vai encontrar a parábola na vida dos próprios personagens bíblicos. A Bíblia toda, ela é uma parábola apontando para o tempo do fim. Prestem atenção em alguns exemplos que eu separei aqui para vocês. Alguns exemplos de tipologia. Não se compara a nada do que a gente ainda vai abordar pela frente nestas aulas. Mas aqui são alguns exemplos. Por exemplo, quando Jesus vem, Jesus, em meio às suas falas, às suas pregações, Jesus diz assim, que nenhum sinal seria dado àquele povo incrédulo senão o sinal de Jonas. Perceba que Jesus está dizendo que Jonas era um sinal que apontava para o Filho do Homem, né? Como assim? A gente vai ver que tem muita revelação até para a segunda vinda de Cristo, mas falando da primeira vinda. Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, na profundeza dos oceanos, nos abismos dos mares. E Jesus está dizendo, esse é o sinal. Jonas esteve 3 dias no profundo abismo e no terceiro dia Jonas voltou. Assim acontecerá com o Filho do Homem. Jesus estava dizendo que Jonas é um sinal, uma parábola, uma sombra, uma tipologia cuja realidade ela se cumpre em Cristo. Ela apontava para o que aconteceria com Cristo. Estaria 3 dias no sepulcro, na profundeza dos abismos. E ao terceiro dia, assim como Jonas volta, Jesus também volta. E é interessante porque Jonas volta ao terceiro dia e agora ele vai pregar não só para o seu povo, mas ele vai levar a palavra aos gentios, tá? Então, mas isso a gente vai ter aulas para falar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Só que Jesus ele vai usar muitas figuras como esta, muitas parábolas como esta, usando o quê? A vida de personagens, histórias e situações que aconteceram com pessoas reais, mas que tipificavam profecias futuras, que eram sombras, figuras que estavam apontando para revelações que aconteceriam no tempo do fim. Então veja, Deus, por meio de personagens bíblicos, ele estava revelando camadas de coisas profundas que aconteceriam. Estava revelando desde a antiguidade, desde o princípio, o que ele fará no tempo do fim. Da mesma forma, nós vamos ver que Jesus usou vários exemplos. Assim como Jonas, Jesus usa a figura de Moisés. Quando o povo foi rebelde nos dias de Moisés, serpentes enviadas por Deus começam a picar o povo e o povo começa a morrer no deserto por causa da sua rebeldia. E você começa a analisar que Moisés, agora instruído por Deus, levanta um cajado com uma serpente de bronze. O povo, quando olha para aquela serpente de bronze, ele começa a ser curado. Aqueles que estavam morrendo são restaurados e passam a ter vida novamente. Só que o que é interessante nesse texto? Que você vai perceber que quando Jesus vem, Jesus vai mostrar que isto era uma parábola, era uma figura que estava apontando para ele. Que ele seria levantado na cruz e que todos aqueles que olhassem para ele, para Jesus, eles teriam a vida. Todos aqueles que foram picados pela serpente do pecado, pelo diabo, pela antiga serpente, eles agora olhando para a cruz de Cristo teriam vida.
né? E vida eterna. Então, por isso Jesus ele vai declarar o seguinte, ele diz, assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja erguido para que todo aquele que olhar para ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebeu que aquele acontecimento de Moisés era uma parábola, uma figura, uma tipologia, uma sombra, cuja realidade apontava para Cristo. Da mesma forma, o próprio Jesus, falando agora da sua segunda vinda, na primeira vinda, Jesus já estava anunciando a segunda. Jesus ele está dizendo o seguinte, que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Percebeu quantas parábolas proféticas tem por meio da vida de personagens, de histórias relatadas na antiguidade, no princípio, e que estão apontando para o tempo do fim? Um exemplo é quando Jesus diz, a vinda dele é como nos dias de Noé. Você quer saber como é a vinda de Jesus? Olha para os dias de Noé, leia aqueles textos, todos os capítulos atentamente, você vai ter muita revelação. Inclusive, a gente vai ter uma aula aqui só para falar dos dias de Noé, tá? Então, não se preocupe. Então, Jesus está dizendo, olhe para os dias de Noé e você vai entender como será a vinda do Filho do Homem. Se não bastasse, Jesus vai dizer, olhe para os dias de Ló. Você quer saber como vai ser a vinda do Filho do Homem? Olhe para os dias de Ló. Então, nós temos muitos textos. Um adendo aqui, um parênteses que eu quero abrir, é que nestas 40 aulas que a gente vai tratar, eu não vou abordar todas as parábolas e todos os textos que falam da vinda de Jesus. Não. A nossa ênfase nestes 4 módulos vai ser abordar apenas parábolas que tenham uma revelação da cronologia do tempo. Eu não vou falar da vinda de Jesus em si, porque isso todo mundo sabe, que Jesus vai voltar. Eu não vou falar da vinda, e sim das parábolas que mostram o tempo da vinda, que mostram a cronologia dos eventos, tá bom? Então lembre que o foco nosso, embora agora nós estamos lançando só fundamentos, mas o foco destas 40 aulas não vai ser falar da vinda, e sim falar do tempo da vinda, tá bom? Então nas próximas aulas a gente vai começar a tratar isto. Agora, você vai perceber que essa forma de linguagem, de compreender que Deus falava desde o princípio revelando coisas futuras, ela era tão clara para o povo que não foi só Jesus que usou essa linguagem. Eu citei aqui mais 2 exemplos, Paulo e João no Apocalipse. Paulo, você vai ver que por diversas vezes ele está olhando para a vida dos personagens porque ele entendia que eram figuras que estavam revelando coisas do tempo do fim, que eram coisas no princípio, na antiguidade, mas que revelavam o tempo do fim. Então, o apóstolo Paulo, ele também vai usar esta linguagem, este método de ensino, olhando para as coisas da antiguidade, para as coisas passadas e compreendendo que elas revelavam coisas para o futuro. Por exemplo, Paulo ele olha para a vida de Abraão e Paulo diz, quando vocês lerem a vida de Abraão, vocês vão perceber que Abraão teve 2 alianças, ele teve 2 mulheres. E você vai perceber que Abraão ele tem 2 filhos com estas 2 mulheres. O primeiro filho, com Agar, uma egípcia, uma escrava, apontava para a primeira aliança e o povo da primeira aliança. O segundo filho, junto com a sua outra mulher, que era Sara, você vai ver que ele representa o filho da promessa, que foi gerado não por meio de Abraão apenas, mas por meio de um milagre de Deus na vida de Abraão e de Sara. Então, você começa a perceber que Paulo ele usa uma linguagem dizendo que quando você olha para esses 2 filhos ou essas 2 mulheres de Abraão, estão apontando para 2 alianças, 2 povos, um que herdará a promessa do tempo do fim, que herdará a herança que foi anunciada a Abraão, que são os filhos da promessa, esses é que herdarão a promessa. Agora, existe outro que é o filho da escrava,
Agar, que são aqueles que são chamados de a primeira aliança ou o primeiro povo, que mesmo sendo os primogênitos, o primeiro, ainda assim ele não herdará junto com a livre. A Bíblia diz, lança fora o filho da escrava porque ele não tem herança, ele não tem parte da herança, ele não herdará junto com a livre, né, com o filho da livre. Então, até aqui você vai ver que tem conotações proféticas para o tempo do fim, para os nossos dias, mas para o tempo do fim também, para o milênio. Porém, nesse contexto, você percebe que Paulo, acima de tudo, acima de contar para vocês a revelação, você consegue perceber que Paulo está usando a figura da vida de personagens como sendo uma parábola. Paulo percebe, ele compreende que é como se fosse uma parábola que revela coisas maiores por meio da vida de Abraão. Ou seja, Deus novamente estava revelando desde o princípio, desde a antiguidade, porque a vida de Abraão está em Gênesis, Gênesis é o princípio, né? Deus estava revelando desde Gênesis, desde o princípio, coisas maiores, que não se limitavam apenas à vida de Abraão, mas coisas que estavam apontando para alianças, para promessas, para heranças futuras, tá? Da mesma forma, eu vou encurtar, mas você vai ver que Paulo, ele consegue compreender que o primeiro Adão, ele é uma figura que apontava para o segundo Adão, né? E aonde o primeiro errou, o segundo não falhará. Paulo consegue perceber que em Gênesis 1 e 2, quando Deus cria o homem e a mulher, Paulo vai falar isso em Efésios, quando ele diz que grande é esse mistério, mas não me refiro a marido e mulher, e sim a Cristo e a igreja. Então, veja que até mesmo em figuras do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, de coisas que aconteceram no passado, Deus estava revelando por meio da sua obra da criação as coisas que acontecerão no futuro. Por isso, Paulo escreve aos Romanos que o homem é indesculpável, porque Deus se revela por meio da obra da sua criação. Em todas as coisas criadas você consegue enxergar a assinatura, o DNA de Deus revelando muitas coisas, inclusive o tempo do fim. Quando você chega no livro do Apocalipse, você vai ver que existem muitas parábolas ali que, para você entender o livro do Apocalipse, você precisa compreender desde o princípio. Você precisa compreender as revelações que foram dadas desde a antiguidade. Quando a gente chega no livro do Apocalipse, agora escrito por João, você consegue ver que Deus ele está usando como um pano de fundo do livro do Apocalipse várias coisas que já foram reveladas na antiguidade, que para você compreender o livro do Apocalipse você precisa conhecer a lei, os salmos, os profetas, os evangelhos, as epístolas, para aí então chegar no livro do Apocalipse e compreender as revelações. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando você chega em Apocalipse 1, qual que é a parábola, a figura de linguagem que Deus está usando em Apocalipse 1 para revelar as coisas que ele vai fazer no tempo do fim? Você vai ver ali a figura de um tabernáculo, né? Qual que é a figura do tabernáculo? Você vai ver assim que está sendo dito que Apocalipse ela é uma carta escrita a 7 igrejas que está sendo endereçada da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono. Você vê que o trono ali é uma arca. Perceberam? Da parte dos 7 espíritos que estão diante da arca, diante do trono. Só que quando você olha os 7 espíritos são a menorá. Então você vai ver da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Quem que era Jesus Cristo nesse contexto? Jesus era o sacerdote, o sumo sacerdote que estava limpando aquela menorá para poder acendê-lo. Então, você consegue perceber que existe um trono, aquele que está sentado no trono, aquele que é, que era e que há de vir, que está sentado no trono. Existe
os 7 espíritos que estão tipificados não na menorá em si, porque a menorá aponta para as 7 igrejas, mas na chama, no azeite que está sobre a menorá. Essa chama, esse azeite que está sobre a menorá aponta para os 7 espíritos. As 7 chamas, as 7 tochas de fogo que estão sobre a menorá aponta para a plenitude do Espírito de Deus, que está também sobre as 7 igrejas. Então você tem o trono de Deus, você tem os 7 espíritos e você tem ali um sacerdote, um sumo sacerdote que está limpando essas 7 igrejas por meio das repreensões para acendê-las. Qual que é a figura que está ali logo no início? Cristo. Só que você vê que a linguagem que está apontando para o Pai, para o Espírito de Deus, para o próprio sacerdote, que é o próprio Filho do homem, você vê que essa figura é o quê? É o tabernáculo. O tabernáculo, ele foi revelado aonde? Lá na lei, nos primeiros 5 livros da Bíblia, você já tem toda a revelação do tabernáculo, certo? Então, aqui você começa a perceber que no livro do Apocalipse, o pano de fundo de revelação começa sendo o tabernáculo e as festas, porque você vai ver que a próxima revelação que a gente vai ter está ligado também ao tabernáculo, mas também às festas que estavam sendo realizadas no tabernáculo. E você vai ter ali o dia da festa das trombetas. João, ele é levado em espírito na presença do Senhor. E ele diz que ele ouve por detrás dele agora um toque de trombeta, uma voz como se fosse a voz de uma trombeta. Tá? E quando ele se vira para olhar, ele vê o quê? 7 castiçais. E quando ele olha para esses 7 castiçais, ele vê um semelhante ao filho do homem entre os 7 castiçais. Quem que é o filho, um semelhante ao filho do homem, com cabelo branco, né, com olhos como chama de fogo, resplandecente? Você vê que esse, como filho do homem, não é o ancião de dias, embora a sua aparência seja como um ancião de dias, visto que o filho é a imagem e semelhança do pai, mas a Bíblia diz, um como filho do homem, é o próprio Cristo, que está ali vestido, tipificado como as roupas, como se fosse um sumo sacerdote. Então você consegue perceber que no livro do Apocalipse, quando você vai olhar, você vai ter muitas figuras, o altar de bronze. Você tem ali no altar de bronze, é dito assim, ó, eu vi as almas debaixo do altar, no 5º selo. Você tem o altar de incenso. Você vai ter a Arca da Aliança. Quando toca a 7ª trombeta, a Bíblia diz, abriu-se o céu e foi vista a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ali não é porque Deus levou a arca para o céu. Não, porque a arca é um símbolo do trono de Deus. Deus está falando por figuras, por parábolas. Ele está mostrando o tempo do fim que foi revelado lá no princípio. Se você quer entender o que está acontecendo ali no toque da 7ª trombeta, quando o céu se abre e é visto a Arca da Aliança, você precisa conhecer a Arca da Aliança. Você precisa ler o que está revelado lá no princípio, lá na lei e em todas as Escrituras. Só que da mesma forma como você tem a figura do tabernáculo, das festas, no livro do Apocalipse, você também vai ter figuras de personagens, como por exemplo, você vai para capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, você vai ver ali sendo citado nomes de personagens. É dito a uma das 7 igrejas, tens aí no meio de vocês aqueles que estão seguindo a doutrina de Balaão. Quem que foi Balaão? Balaão foi um falso profeta que surgiu nos dias de Moisés. Então, se você tem Balaão, você tem Moisés. Quem é Moisés? Moisés é uma das figuras que tipificam as 2 testemunhas em Apocalipse 11. Quando você vai para a próxima igreja, acho que deve ser Tiatira, você vai ver que é dito ali, ó, tem no meio de vocês uma falsa profetisa, Jezabel. Quem que é Jezabel? Jezabel é uma mulher que conduziu o povo à idolatria nos dias de Elias.
outra figura das duas testemunhas que também está em Apocalipse 11. Então você consegue perceber que Deus está revelando o que vai acontecer no tempo do fim? Deus não está dizendo que Balaão vai estar lá no tempo do fim ou que vai ter uma mulher com o nome Jezabel. Não, o que Deus está dizendo é, Deus está contando histórias no tempo do fim, no meio daquelas 7 igrejas, mostrando que no meio dessas 7 igrejas haveriam situações como houve no passado, desde a antiguidade, aonde Deus está dizendo, você precisa conhecer a história de Balaão, a história de Moisés, você precisa conhecer a história de Jezabel, a história de Elias, para compreender o que vai acontecer no livro do Apocalipse, porque ali você vai ver personagens como Balaão, como Moisés, como Jezabel, como Elias, e não só estas histórias. Por exemplo, quando você está lendo nas 7 igrejas, você vai ver sendo citado, dizendo assim, ó, eu sou aquele que estive morto, mas ressuscitou, e que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, da onde que vem essa expressão, a chave de Davi? Você precisa conhecer o Velho Testamento para ver aonde isso foi escrito, o que isso significa, qual é a história, a parábola que está por trás desta história para compreender o que vai estar no livro do Apocalipse. Se eu não me engano, de cabeça, eu posso estar errado, mas acho que deve estar em Isaías 22, lá é citado, Isaías 22 em diante, a chave de Davi, né? Então você vê que existem profecias. Outra colocação importante, quando você olha para as promessas feitas às 7 igrejas, aos que vencerem, é dito lá assim, ó, que ao que vencer dar-lhe-ei um novo nome, escrito em uma pedra branca. Por que Deus está prometendo que vai ter um nome em uma pedra branca? Aonde que você vê isto escrito no Velho Testamento? Quando você olhava para a roupa dos sacerdotes, do sumo sacerdote, ele tinha geralmente 2 pedras que iam nos ombros, tá? Uma pedra branca e uma pedra preta. Você tinha pedras nos ombros com o nome das 12 tribos. Se não bastasse as pedras que eles tinham nos ombros, ele ainda tinha 12 pedras que eram colocadas, cada um com um formato diferente, escrito naquele peitoral, que é uma figura que aponta para Nova Jerusalém, é uma tipologia, uma parábola que aponta para Nova Jerusalém. E você vê que em cada uma daquelas pedras tinha o nome de uma das tribos. Deus está dizendo que da mesma forma como lá acontecia, vai voltar a acontecer. Agora cada um vai ter uma pedra, um memorial diante de Deus com o seu nome escrito e vai ser lembrado para sempre diante de Deus. Mas até nisto, quando a gente fala desta pedra que tem um novo nome, que cada um vai ter a sua, existem revelações profundas, tá? Que eu nem vou ter tempo para trazer neste vídeo, porque esse vídeo é um princípio que está sendo estabelecido, onde você precisa compreender. Deus anuncia o fim contando parábolas, histórias, vidas de personagens desde a antiguidade, desde o princípio. Poderia citar muitas coisas aqui, mas eu vou terminar. Por exemplo, quando você olha para as 12 tribos de Israel, essas 12 tribos, elas eram uma sombra que aponta para uma realidade futura. Quando você olha para os 144 mil, esse número, vai ser só 144 mil da tribo de Israel que vão ser salvos na grande tribulação. Não, irmãos, você precisa entender que Deus estava falando por meio de parábolas, por meio de figuras, por meio de números, e nós vamos estudar esse número 144 mil aqui de uma forma como você nunca viu. Você vai compreender como esse número está ligado a essa linha do tempo. Daqui para frente, eu quero que você grave esse princípio, que eu gastei bastante tempo para falar para vocês, mas para que você entenda com profundidade. O nosso Deus, ele é um Deus que revela o fim desde o começo. É um Deus que ele é louvado de eternidade a eternidade. E como é que Deus revela o fim desde o começo? Por meio de parábolas, por meio da vida de personagens, por meio da história de eventos que aconteceram no princípio, no passado, na antiguidade, mas que estão apontando como uma sombra que aponta para a realidade do tempo do fim. Eu vou citar um exemplo.
Só para você entender, quando eu falo de sombras e realidades, o que significa isso? Sombra, ela é basicamente algo que é projetado por meio de um objeto que está por cima. Então, basicamente, o objeto é a realidade. A sombra é apenas uma projeção. Quando a luz bate naquele objeto, ele forma uma sombra embaixo. Assim como a imagem da cruz que eu estou colocando aqui. Muitas coisas no Velho Testamento apontavam para a cruz de Cristo. Por exemplo, aquela serpente que Moisés ergueu no deserto, apontava para a cruz de Cristo. O próprio Jesus, ele diz, assim como Moisés ergueu aquela serpente de bronze, importa que o Filho do Homem seja levantado, ele falava da cruz, para que todo aquele que olhar para ele na cruz, né, tenha a vida eterna, não morra. Da mesma forma, você vai ter muitas figuras. Jonas, eu acabei de citar para vocês. Da mesma forma que Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, importava que Cristo estivesse 3 dias no ventre da terra, para que ao terceiro dia ele voltasse e pudesse anunciar o evangelho, não apenas ao seu povo, mas aos gentios, e muitos pudessem ser alcançados. A própria figura de um cordeiro que era sacrificado no templo, no tabernáculo, era uma figura que apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então você vê que no Velho Testamento existem muitas histórias, muitos eventos, muitos rituais que eram feitos, como o ritual do sacrifício do cordeiro, que era constantemente feito diante do Senhor e que apontava para uma realidade, que era Cristo. Só que da mesma forma como nós temos figuras que apontam para realidades que se cumprem em Cristo na primeira vinda, nós temos outras figuras que se cumprem em Cristo na realidade da sua segunda vinda. E é isso que a gente vai ver nestas 40 aulas que a gente vai ter daqui para frente. Mas para você conseguir compreender as revelações que estão por trás dos ensinos que eu vou trazer para você, você precisa entender uma coisa primeiro, que Deus fala por meio de parábolas. E que estas parábolas, elas estão escondidas no meio de histórias, de eventos e da vida de personagens que estão revelados desde a antiguidade, mas que estão apontando para o tempo do fim. Então, espero que você tenha compreendido este princípio, porque esta é a primeira chave profética que eu quero compartilhar com vocês. Então, o que eu quero que vocês gravem com esta aula é esta primeira chave profética. O nosso Deus, ele anuncia o fim desde o começo. Tá? O nosso Deus, ele é um Deus que anuncia o fim desde o começo. É um Deus que ele vai de eternidade a eternidade. E ele é um Deus que fala por meio de parábolas. Aonde que a gente vai encontrar essas parábolas? Olhando para histórias, olhando para acontecimentos, para leis que Deus deu e também para a vida de personagens que estão relatados na antiguidade, mas que eles servem como parábolas para os últimos dias. Tá? Então, esse é um dos primeiros princípios que nós vamos encontrar para compreender as revelações que vão completar esse nosso mapa mental que nós estamos dando início hoje. Esse é o primeiro princípio, a primeira chave profética para você entender o tempo da segunda vinda de Cristo. Porque são por meio destas parábolas que você vai enxergar aonde Deus deixou o enigma, o mistério da segunda vinda revelada. Tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima aula, porque nós temos mais 3 chaves proféticas para compreender antes de começar o nosso estudo da cronologia do tempo até chegar na segunda vinda de Cristo. Então, um abração e vamos dar início à próxima aula.